Vamos iniciar então, Lucas? Vamos lá. Vamos lá então. Bom dia, pessoal. Agradeço aí pela presença aí, tem bastante pessoas assistindo. E nós vamos estar disponibilizando esse mesmo vídeo, né, esse mesmo material, tudo que a gente tem produzido, a gente tem deixado no canal do YouTube. Se vocês não seguem aí o IT, pode conectar lá que tem o nosso conteúdo. Então, todos os nossos webinars, Meeting Talk, estão sendo direcionados para o canal. E temos criado outras iniciativas aí para gerar bastante conteúdo para vocês, né, e disseminar aí nosso conhecimento e nossa experiência aí junto com tudo que a gente tem trabalhado, né. Eu vou falar um pouquinho, abrindo aqui, né, acho que saiu da apresentação, calma aí, pronto. Falar um pouquinho da IU. A IU está sediada em São Paulo, mas nós temos 2 unidades fora de São Paulo, uma no Paraná e uma em Santa Catarina. Estamos presentes com clientes, na verdade, em 18 estados brasileiros, né? Então, temos aí clientes de praticamente todos os segmentos de mercado. Então, isso significa bastante experiência aí, né, com tecnologia para diversas regras e modelos de negócio, tá? Nossa estrutura é 24/7, então a gente atende todos os clientes com níveis mais críticos de ambientes, né, e mais complexos também, né? Então a cloud, né, que é o assunto de hoje, ela requer esse tipo de atendimento, né, esse tipo de flexibilização para que vocês, como clientes, tenham uma empresa, né, que suporte toda a infraestrutura, todo o ambiente, né, que não está mais dentro de casa, né, está fora de casa. E aí a gente precisa ter uma empresa e especialistas olhando por ela, tá? Todos os nossos colaboradores são certificados, né? Isso é uma coisa que garante, na verdade, toda a nossa entrega, né, de qualidade, experiência, tudo que nós provemos junto com os fabricantes, tá? Somos uma empresa de multitecnologia, hoje nós atuamos em 4 verticais, né? Então, infraestrutura, cloud, segurança e serviço, né? Então, são 4 pilares aí bem fortes. Dentro delas, a gente tem vários fabricantes que a gente não vai entrar no mérito hoje. Hoje o foco a gente falar um pouquinho da redução de cloud, né? E é um outro assunto que eu vou abordar também, né? E somos especialistas aí para todos os segmentos, como eu havia comentado. Então, o nosso tema de hoje é como reduzir os custos de cloud em tempos de pandemia, né? Apesar de a gente estar falando de pandemia em si, não é referente, obviamente, acaba sendo muito mais importante nesse momento que nós estamos vivendo, mas ele vale para qualquer momento na empresa, né? Redução de custo é uma coisa que a gente sempre buscou, só que agora com muito mais dedicação, justamente pelas condições que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando como pessoas e como empresa, né? Então, redução de custo nunca é demais. Mas nós temos um modelo, nós temos algumas iniciativas, né, que o Lucas vai entrar um pouco mais nos detalhes, e que auxiliam, que são basicamente são estratégias e são baseado no nosso conhecimento, que nos auxiliam a ter uma cloud de uma forma muito mais econômica, né, e gerenciada, que esse é o grande detalhe, né? O Lucas vai entrar um pouquinho mais nos detalhes para vocês, mas basicamente nós temos vivenciamos vários clientes que acabaram indo para a cloud sem ter, né, uma gestão, um contrato, um trabalho junto com a UIT, e acabaram voltando depois porque a cloud ficou cara, principalmente nesse momento de pandemia, que o dólar saiu de 3,90 ali para 5, chegou a bater 5,60, né? Hoje está mais que 5. Então, você praticamente, as clouds, elas são baseadas em dólar, né? Então, você tem um aumento significativo no seu custo, e a gente está falando de um momento de pandemia, onde você tem que reduzir custo, né? Então, é uma coisa empurrando a outra. Então, a gente precisa ter uma empresa que nos auxilie, né? E utilize as técnicas que nós provemos, né? Os tipos de serviços que nós trabalhamos, para que a gente possa economizar, tá? Então, vamos levantar os principais tópicos que a gente vai abordar, tá? Então,
O primeiro tópico é entender a importância de se fazer um bom gerenciamento de custo na cloud, né? Então, isso aqui é um ponto crucial para o resultado final de um projeto de cloud, né? Então, quando uma empresa decide ir para a cloud, as chances dela ter um grande problema, né, e perder o controle de custos delas é alto, né? Primeiro que a cloud é um ambiente totalmente fácil de você crescer, só que você paga sob demanda, né? Então, automaticamente, né, você tem uma coisa impulsionando a outra, né? Então, não tem mais aquele negócio de um determinado área ou o diretor da empresa chegar para as pessoas de TI e falar, eu quero implementar essa aplicação, quero testar isso, né? Antes, quando você tinha um ambiente local, você tinha que fazer os testes e validar se tinha infraestrutura para suportar aquilo ou não, né? Hoje não, a cloud vai te dar a flexibilidade, só que isso tem um custo, né? E antes o diretor, né, a pessoa responsável não estava querendo aumentar custo, estava querendo testar, queria aproveitar o que tinha naquele momento. E na verdade não é assim, né? A cloud, a partir do momento que você subiu um recurso, você está pagando por ele, tá? Como reduzir os custos de cloud para o seu negócio? Então, não vou entrar muito nos detalhes. Produza mais e pague menos, atingir o máximo desempenho da cloud, como um bom desempenho de infraestrutura em cloud, a chave para redução de custos, e descobrir como funciona a otimização dos custos na nuvem, né? A importância é algo que o Lucas vai discutir. Os principais custos da cloud, como podemos reduzi-los, e porque as empresas perdem o controle de custo na cloud. Então, são todas as questões, são todos os tópicos, baseados no nosso tema, que estão de encontro com o que a gente vive e o que a gente teve de experiência no passado, né? Então, tudo que vários clientes passaram e que nós auxiliamos eles durante todo esse período de pandemia e pré-pandemia também, né? Antes da pandemia, a gente vai abordar aqui e vai passar para vocês, tá? Então, espero que vocês aproveitem o conteúdo. E depois, acho que no final, o Lucas vai abrir para perguntas, vocês vão poder passar as perguntas aí. Já podem ir passando, depois a gente só vai selecionando para responder algumas delas, né? E a gente dá um feedback. Tem meus contatos, depois vai ter contatos via You, via Lucas. Nós estamos sempre dispostos a ajudar vocês, a responder, auxiliar, né? Conte com a UIT, conte conosco para poder fazer o melhor aí para o negócio de vocês. Pode mandar bala aí, Lucas. Vamos lá, então, gente. Então, vamos entender primeiro o que uma implantação bem-sucedida ela pode entregar para o seu negócio, tá? É importante a gente saber isso. Primeiro, excelência operacional. Seus dados devem estar em uma cloud confiável, onde você tem a linha confiança que vai estar sempre disponível, tá? Acompanhado de segurança, não adianta só seus dados estar disponível, mas estar com alguma falha de segurança. A otimização de custo também é um pilar que uma implantação bem sucedida ela te entrega, que você já vai para a nuvem com uma otimização de custos bem elevada, para você ter o menor custo possível, tá? A confiabilidade, se acontecer alguma coisa com seus dados, esses dados vai ter uma replicação, como é que vai ser, e a eficiência de desempenho, tá? Então, a ideia é a gente entregar o máximo com o menor custo possível. Para isso, eu costumo dizer que a redução de custo ela vem antes da implantação, tá? A gente tem que levantar algumas coisas bem antes da implantação, para quando de fato for para a nuvem, você já chegar lá com custo bem baixo, tá? Então, antes de pensar em ir para a nuvem, a gente tem que levantar alguns pontos importantes, principalmente quanto que a sua empresa gasta hoje com TI, com infraestrutura, tá? É importante a gente ter isso em mente para a gente conseguir chegar em um budget, porque aí a partir disso a gente tem ali os parâmetros para ver se realmente está ficando mais barato ir para a cloud ou não, né? Se está ficando mais caro. Então, perguntas simples, mas que no final elas se tornam muito importantes, são do tipo, quanto de banda a sua empresa precisa hoje? Quanto que você gasta com link de internet? Quanto de armazenamento sua empresa precisa? Todo esse armazenamento ele deve ser voltado para performance, porque isso na cloud tem um impacto muito grande. E se a gente pegar todo o conteúdo que você tem, todos os dados que você tem e apenas tacar na cloud, já é um erro grande, tá? Então a gente tem que ter bem definido o que precisa ter performance, o que precisa ter capacidade, para a gente conseguir chegar com melhor custo no benefício, né? Quando a gente migra para a cloud.
Outra coisa também, quanto que a empresa gasta com backup, com DR, que DR é uma coisa bem cara, né? A gente precisa, às vezes, comprar equipamento, colocar em um data center, e isso pode tornar um pouco caro, mas a gente acaba não percebendo. Então, é legal a gente levantar tudo isso para a gente ter uma ideia de quanto que a empresa gasta, e daí a gente define um budget para a gente conseguir atingir esses números na cloud, tá? E por último, que é bem importante também, se as máquinas realmente elas precisam ficar ligadas 24/7. Se os seus sistemas eles precisam estar disponíveis a todo momento, tá? Então, a partir do momento que a gente levantou isso daqui, então a gente chega em um número e a gente consegue ter um budget para chegar na cloud, né? Para migrar para a cloud e ver o que a gente consegue entregar, né? A Aí, grande questão aqui, Lucas, é importante a gente frisar, né? A maioria dos clientes, né, a cloud ela passa essa falsa sensação de ser mais barato, né? Então, muitas vezes quando nós visitamos os clientes, né, a gente pega o feedback deles, primeira coisa que eles veem na mente é que eles querem migrar para a cloud para reduzir custo, né? Só que quando nós apresentamos para a maioria deles, a gente apresenta, né, ó, os seus custos da cloud vai ficar tanto e os custos on-premise tanto. A diferença ela não é grande se você não souber utilizar a cloud. Então, se os clientes optarem por fazer sozinhos, sem ter nenhum conhecimento, nós garantimos que vai ser mais caro do que ele paga hoje, tá? Ele vai gastar muito mais, não vai ter controle de nada, não vai ter gestão de nada, ele vai achar que a cloud é horrível e vai voltar para o ambiente local. Né? Ele vai ter esse tipo de move, e acontece, tá? Tem várias empresas que já passaram por isso, né? Quando nós apresentamos um planejamento, né, como o Lucas falou, que vem antes da implantação, antes da gente fazer qualquer tipo de mudança para a cloud, nós estamos estruturando, nós estamos avaliando os melhores recursos, né, onde que nós conseguimos economizar, para que a cloud realmente ela se torne um aliado do negócio, né, que seja barata, seja com gestão de custos, né, que você saiba quanto vai gastar, né, que você não tenha uma surpresa no final do mês com uma conta altíssima, né, então o que acontece? Além da questão da variação do dólar, você tem a questão dos consumos, né? Então, tudo que nós estamos apresentando é voltado a isso. É a gente fazer uma migração e depois vai ter, obviamente, mais conteúdo referente pós-migração, que são técnicas que a gente aprendeu utilizando, estudando, com conhecimento nosso, experiência nossa com nossos clientes, que nós vamos repassar para vocês, né? Obviamente que isso faz parte dos nossos entregáveis, né? O Lucas, ele é especialista em cloud, ele nos auxilia junto ao comercial nesses pontos, mas nós estamos especializados em ajudar os clientes com os nossos serviços. Então, vocês vão ter essa experiência junto conosco. perfeito. Então, a partir do momento que a gente já tem o budget, que a gente quer chegar lá na cloud, né, a gente tem que levar em consideração também qual o custo da migração, tá? Então, para alcançar o máximo de benefícios na cloud, é importante compreender e planejar as despesas financeiras associadas à migração. Então, isso significa que se você não tem um especialista de cloud hoje na sua empresa, ou você vai precisar investir em uma pessoa, ou você vai precisar contratar uma pessoa, tá? É, eu tenho uma frase que eu sempre levo na cabeça, o conhecimento é o minimizador de risco. Então, quanto mais conhecimento a pessoa que estiver administrando ali o ambiente tiver, menor vai ser o risco para a empresa, tá? Então, novos processos de negócio precisarão ser definidos também, o que aí vai ter investimento de tempo, tá? Processos de negócio existentes precisarão ser modificados. Nem tudo que a gente aplica hoje no on-premises pode ser aplicado na cloud. Se você simplesmente pegar tudo que tem on-premises e tacar na cloud, no final do mês a conta vem e, como o Rafael falou, muitas empresas acham que é mais barato, mas se você utilizar da forma errada, sai bem mais caro, tá? É legal a gente levar em consideração também o custo da avaliação e das ferramentas de migração, tá? Hoje a gente tem diversas ferramentas que elas fazem a migração gratuita, mas a gente tem algumas ferramentas também que são pagas, que elas já conseguem entregar uma otimização durante a migração. Então, a gente utilizando essas ferramentas pagas, a gente já vai ter uma garantia ali de um custo menor do que se fosse fazer com a ferramenta gratuita e sem saber o que está fazendo, né? Apenas pegando os seus recursos e colocando na cloud.
E é legal também levar em consideração que em alguns casos, principalmente se a empresa já estiver utilizando alguma cloud, né? Em alguns casos é preciso executar o ambiente duplicado até que um seja desativado, até que a migração seja concluída 100%, né? Porque a empresa não pode parar enquanto está ocorrendo a migração. Então, isso daqui tem que ser levado em consideração também, porque no primeiro mês, com certeza, vai ficar um pouquinho mais caro por conta desses custos aqui. Mas aí, a partir do segundo mês, terceiro mês, aí a gente já tem uma redução grande, né? A gente já consegue ver a diferença. Aí, legal, a gente já tem um budget que a gente quer chegar na cloud, já tem definido quais vão ser os custos para levar, né, os dados para a cloud. O próximo passo é entender quais são os principais custos na cloud, né? Os custos na cloud eles possuem diferentes características e os principais recursos que consomem, né, recursos lá na cloud é armazenamento, os recursos computacionais, licenciamento e rede. Nos próximos slides agora eu vou detalhar eles com mais precisão. Então, armazenamento em cloud, tá? Tem diversos tipos de armazenamento em cloud com preços diferentes. Então, é importante a gente ter bem definido o que a empresa precisa, que tipo de armazenamento ela precisa, né? Por exemplo, o File Share, ele tem um preço diferente do Object Storage. O Object Storage, ele tem uma característica diferente de todos os outros tipos de armazenamento, tá? O File Share seria mais indicado ali para utilizar como um File Share mesmo em si, né? Com //, como se fosse local. A diferença é que ele está na nuvem, né? Não precisa de um servidor dedicado para isso, tá? A gente tem a possibilidade também de utilizar armazenamento inteligente na nuvem, né? Muitos vendors hoje em dia estão migrando para a nuvem também. O caso da NetApp, hoje a gente consegue subir o Cloud Volumes on Tap na nuvem e utilizar um Storage Enterprise na nuvem, tá? Mas é um custo diferente também. Aí depende da necessidade da empresa. E o Object Storage, ele tem uma característica muito importante, que ele trabalha com as camadas, tá? Então, hoje a gente tem a camada hot, a camada cold e a camada archive. Se você está rodando uma aplicação e ela precisa de desempenho, então é mais indicado que ela esteja ali rodando na camada hot, só que ela tem um custo mais elevado. Se você precisa de uma área para backup, você pode optar por utilizar um cold, que ele já é um pouco mais barato. A diferença entre eles é em torno de 20% a 30%, tá? E a gente também tem a camada de archive, que é a camada mais barata, mas também ela tem um pequeno porém, né, que para você pegar um arquivo da camada archive e jogar para cold ou para hot, você demora ali em torno de 3 a 4 horas. Então essa camada ela é bem nichada mesmo para aquelas empresas que precisam ter ali um armazenamento e que se ela precisar dos dados, ela não é um tipo de dado que ela precisa com urgência, tá? Ela pode esperar um pouquinho para fazer a recuperação. Então, a gente definindo, né, o que a empresa precisa de capacidade, o que a empresa precisa de performance e o que pode ser guardado em arquivo, a gente já consegue ir disseminando esse custo para não ficar, por exemplo, tudo em performance e acabar gastando a mais do que devido aí, né, do que a empresa realmente necessita. Passando disso, temos os custos também com os recursos computacionais, né? Então, a VM rodando lá, o processamento dela vai ter o custo. Além disso, tem custo também para fazer o backup da VM. Então, quanto mais você coloca retenção, maior vai ser esse custo. Então, é importante a gente ter definido também quais VMs precisam de uma retenção maior, quais VMs podem ter uma retenção menor, tá? A redundância também, se essa VM vai estar replicada em algum outro data center, tá? E a segurança na VM também. Se você quiser uma camada a mais de segurança, tem um investimento maior nessa parte também, tá? Outro ponto também que acaba saindo um pouco caro é o licenciamento. Se vocês perceberem hoje, quando você sobe uma máquina na cloud, pelo menos de 30% a 40% do que você está pagando ali é licenciamento, tá? Então, a gente tem hoje a possibilidade de utilizar o licenciamento do cliente, se ele tiver a opção, né, de levar para a cloud, que a Microsoft hoje em dia, ela vende o licenciamento com a opção de você conseguir levar ele para a cloud também. Então, se a empresa já possui esse tipo de licenciamento, a gente consegue reutilizar, e daí a gente já diminui pelo menos de 30% a 40% só de licenciamento. E é legal levar em consideração também a rede, tá? Porque as clouds hoje, elas cobram também o tráfego de rede. Elas entregam uma banda muito grande, mas o tráfego elas geralmente cobram.
Principalmente o download, tá? O upload, para você enviar os dados para dentro da cloud, não é cobrado. Agora, para você tirar o dado lá de dentro, aí tem um custo sim. Então, a gente já entendeu quais os custos a empresa tem, né, no on-premise, já definiu um budget, já viu os custos da migração, com quanto que vai sair, e já entendeu também os principais custos na cloud, né? A partir de quando o ambiente já estiver rodando na cloud, a gente já tem bem definido o que vai ser gasto, tá? Então, a partir disso, a gente tem que escolher o tipo de serviço certo. Nem sempre pegar o ambiente da forma que ele é e colocar na nuvem é o mais certo, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem diferentes tipos, né, de serviços na cloud, como o IaaS, o PaaS, o SaaS, e eles têm características diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a empresa ela tem uma máquina virtual rodando um SQL, né, e a empresa quer levar isso para a cloud, tem duas opções. A primeira seria pegar criar uma máquina virtual da forma que instalar o SQL e colocar o banco para rodar nessa máquina virtual, ou a empresa poderia optar por utilizar o PaaS, né, ou já um SQL ali como plataforma na nuvem, tá? Então, se a gente optasse aqui pelo PaaS, a gente já não precisaria pagar o processamento da VM, que já está incluso no preço do PaaS, ele já te entrega o serviço ali pronto. Não precisaria se preocupar com o gerenciamento da VM, então atualizações, questões de segurança da VM, tudo deixa de ser responsabilidade da empresa e passa a ser responsabilidade da cloud, tá? E se você colocar na caneta ali, o PaaS ele é um pouquinho mais barato do que o IaaS, tá? Então é legal a gente definir, porque nem sempre o IaaS ele vai ser o melhor opção para você. Outra exemplo aqui que eu gosto de usar bastante também é o caso do web server. Se você tem um web server rodando ali em uma máquina lá com IaaS, você quer levar para a cloud, você tem a opção também de subir a máquina, subir o IaaS lá e começar a trabalhar dessa forma. Ou senão você opta pelo modelo PaaS e já coloca ali na plataforma e começa a rodar também da mesma forma. Então aí você já elimina o custo da máquina rodando, né, o custo do licenciamento do Windows rodando e o custo de rede também, porque o PaaS ele já te entrega com um preço sólido, ele não divide entre essas três camadas, tá? Então, a gente olhar para a camada PaaS é um diferencial bem grande. Muitas empresas, por ser um pouco mais complexo, acaba descartando logo de início, mas em relação custo-benefício, acaba saindo bem melhor do que você optar pelo modelo IaaS. E quais são os princípios da otimização de custo na cloud, né? A otimização de custos é um processo contínuo de aprimoramento ao longo do ciclo de vida da carga de trabalho. Então, ou seja, não adianta a gente achar que da noite por dia a gente consegue mudar isso. É um ciclo que ele deve ser respeitado e no final eu vou mostrar para vocês o ciclo completo. Tá? Eu vou começar mostrando aqui os princípios e no final eu mostro o ciclo completo. Tá, então a otimização de custos na cloud, ela está muito ligada com a governança. Então a gente deve ali desenvolver políticas organizacionais para definir como a organização vai utilizar os recursos que estão disponíveis ali na cloud, né? A utilização de tags também é um aliado muito grande. A gente consegue criar tags definindo os centros de custos, né, da empresa por departamento, por exemplo. Então a gente consegue ali gerar relatórios para saber o que cada departamento está gastando, tá? E monitorar essas tags também, que é importante, porque a partir do momento que saiu algo dos parâmetros ali do que foi planejado, a gente já consegue atuar de forma ativa e matar o mal pela raiz, né? Porque na cloud se passou, não tem mais o que fazer. Quando vinha a conta, já passou e você pagar e repensar o que foi feito de errado, né? Então, é legal a gente monitorar essas tags para, a partir do momento que sair algo do parâmetro, a gente já atuar e já neutralizar isso, né? Para no final do mês não ter uma surpresa. Tá? Então, a implementação de um gerenciamento financeiro também é importante. Hoje em dia, a gente tem ferramentas aí no mercado que elas fazem o monitoramento ativo, né, de custos da cloud. As clouds, nativamente, elas já entregam um Cloud Financial Manager, mas não é tão eficiente quanto um que foi feito já para aquilo, né? Ele tem ele
totalmente desenvolvido para fazer ali o gerenciamento de custos e a otimização de custos, tá? Então é legal a gente olhar para esse lado aqui também. E muitas ferramentas também elas já fazem o monitoramento das tags de forma automática. Então você não precisa ter uma pessoa ali sempre olhando para ver se está tudo como combinado. E a adoção do modelo de consumo também é muito importante, né? Como eu citei aqui anteriormente, nem sempre lá o modelo de IaaS vai ser o melhor, tá? E também nem sempre os recursos eles precisam estar disponíveis 24/7. Então a gente tendo isso bem definido aqui, a gente consegue ter um custo, uma redução de custo bem elevada. Monitoramento de custos e usos. Como eu citei anteriormente, é muito importante a gente ter um monitoramento, tá? Porque a partir do momento que sai algo dos parâmetros, a gente consegue ter atuar, né, e reduzir esse custo. Peraí. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo, Rafa? Acho que a minha internet travou. Ok. Ah, legal. Tava aparecendo a mensagem aqui para mim. Tá, então, a partir do momento que a gente definiu as políticas, a gente tem que fazer o monitoramento, porque não adianta só você definir um monte de regras e não estar de olho, porque se você apenas definir e não continuar esse ciclo, né, não continuar o monitoramento, em algum momento algo vai sair do controle e aí fica mais difícil de identificar. Então, a gente atuando ali de forma proativa, é mais fácil de identificar quando algo sai dos parâmetros do que foi planejado anteriormente. Outro ponto que a gente tem que se atentar também é escolher o melhor preço, né? A melhor forma de preço que a gente tem em cloud. Hoje em dia a gente tem as clouds que elas oferecem preços variáveis e preços fixos. Então, se a empresa não quer correr o risco ali de ter essa variação de preço, ela pode estar optando por uma cloud que ela tem um preço fixo, que no momento da contratação ela já sabe quanto que ela vai pagar por mês e não tem uma variação em cima disso, tá? Isso acaba limitando um pouco a empresa, porque se em algum momento ela precisar de uma carga a mais de trabalho, ela vai precisar de uma cotação, ela vai precisar de todo um processo ali para fazer uma liberação de mais recursos, tá? O que não tem no preço variável. Se você precisar de um recurso hoje, você provisiona ele e já começa a utilizar. Então a gente tem essas duas opções, tá? E dentro das clouds, a gente tem as opções também de pay as you go, bring your own license, e também agora está surgindo um conceito bem forte, né, de reserva de recursos. Hoje a gente já consegue reservar uma máquina virtual, você reserva ela por um ano e acaba pagando um preço menor, tá? Isso está sendo carregado também para a parte de armazenamento. Hoje a gente já consegue também fazer a reserva de armazenamento e pagar um preço mais barato, tá? Então, o modelo Pay as you go, você paga pelo uso. Se você precisa subir um appliance, alguma coisa que ele tem um licenciamento externo, você tem a opção de utilizar Pay as you go. É o modelo mais indicado se você não precisa do dispositivo rodando 24/7, tá? Você vai pagar o licenciamento dele conforme você estiver utilizando ele. E também você tem a opção de Bring Your Own License. Você compra o licenciamento por fora e insere na VM. Se a VM ela precisa estar rodando 24/7, esse aqui é o mais indicado. E se você acabar comprando direto com o vendor, o licenciamento, acaba saindo um pouco mais barato até do que se você optar pelo Pay as you go e deixar ele ligado 24/7, tá? Então é importante a gente definir isso daqui também, se vai ser preço variável, se vai ser preço fixo, se vai utilizar o licenciamento da cloud, se vai comprar o licenciamento por fora, se vai fazer a reserva de recursos também, né, para os recursos que realmente precisam ficar ligados ali. Então, a gente definindo isso daqui, a gente consegue ter um controle maior também. Agora, a pergunta mais importante aqui do webinar, né, por que as empresas perdem o controle de custos na cloud? Primeiro, projeto mal estruturado. Se a gente não definir processos, não monitorar esses processos, a chance é grande de os custos irem se elevando aos poucos e quando você vê está bem maior do que o on-premises, tá? Então, a base de tudo é um projeto bem estruturado.
Tá? A falta de monitoramento está ligada aqui com o projeto mal estruturado, né? O monitoramento é um ponto que ele tem que ser levado importante na fase de planejamento. A gente tem que já ter definido como que vai ser feito esse monitoramento. Como eu disse, depois que passou, não tem mais o que fazer. A conta chega e pagar e definir, né, os próximos. Então, a gente tem que estar monitorando ativamente para, no momento que algo sai do controle, já ir lá e neutralizar e não deixar a bola de neve crescer, tá? Modelo de serviço errado também é um ponto que acaba fazendo as empresas perder muito o controle, né, de custos. A falta de experiência. Como eu falei, né, uma frase que eu ouço bastante e eu acredito bastante é que o conhecimento minimiza sempre os riscos. Então, você tendo uma pessoa experiente, tendo uma empresa especializada como a IoT ali administrando os recursos, o risco de você perder o controle acaba sendo bem menor do que se for feito de conta própria e sem saber o que realmente está fazendo, tá? E a falta de objetivos também, tá? Metas e objetivos. A gente tem que ter isso definido, então a gente volta lá para os primeiros slides, onde a gente conversou aqui o que a gente tem que definir antes de pensar em ir para a cloud, né? E se não tiver nada daquilo, a chance de você perder o controle novamente se torna bem grande. E como solucionar esses problemas, né? Contando com a equipe especializada, né? Às vezes sai um pouco mais barato você optar por uma consultoria do que você contratar uma pessoa, até por falta de redundância também, né? Vamos dizer assim, porque pessoas também têm imprevisto, em pessoas acontece alguma coisa. Imagina se a empresa tem apenas um especialista em cloud e chega um dia, esse especialista passa mal, acontece algum imprevisto com a família dele, ele não vai trabalhar. E logo nesse dia acontece um desastre na empresa. Como é que fica? Quem resolve o problema, né? Então, a vantagem de você contar com a consultoria é exatamente isso. Sempre vai ter mais de uma pessoa ali capacitada para atender o seu negócio. E sempre você pode ter a certeza que sempre tem um especialista cuidando, né, dos custos ali e te entregando o melhor possível. Como reduzir os custos na cloud? Então, eu costumo dizer que a automatização é o ponto ali mais importante que a gente pode ter na redução de custos. A partir do momento que a gente tem os processos bem definidos, se a gente automatizar eles, a chance de ter sucesso nesse case é muito grande, tá? A automatização, ela entra também na parte das máquinas virtuais. Hoje a gente consegue ali automatizar as máquinas para elas ficarem ligadas apenas no horário que o cliente precisa, tá? Esse é só um exemplo, mas tem muito mais automatização que a gente pode estar fazendo ali, que ajudam muito na redução de custo. E, para mim, é o ponto mais importante, tá? Se você tem E automatização é um processo, né, Lucas? Faz parte do ciclo de gestão dentro da cloud. Sim, sim. Não é uma receita pronta onde a gente aplica modelos ou copia alguma coisa da internet. A automatização é a gente olhar a necessidade do cliente, né, e alinhar com os recursos dentro da cloud para que esse processo seja contínuo e a gente possa fazer uma reavaliação durante toda a jornada, né, durante todo o uso, e a gente reorganizar, né, e readaptar essas automatizações, né? Não é algo fixo que a gente faz no começo do projeto e não tem continuidade, né? A cloud ela lança muitas funcionalidades novas, lança muitas integrações novas e nós estamos antenados nesse ponto para que a gente possa trazer, né, esses novos recursos, essas novas modalidades para os nossos clientes, né? Obviamente, o cliente que está contratando direto, ele não tem esse acesso às informações e não está acompanhando diariamente isso, né? Então, várias vezes no processo, né, de gestão de uma cloud de um cliente, são feitas adaptações ao longo do tempo para que continue nesse processo e nessa mentalidade de redução de custos, né, e gestão em cima dos recursos, né? Então, isso é um ponto importante que a gente frisa sempre, que a cloud ela precisa
Não basta ter você somente uma pessoa olhando, né? Você tem que ter pessoas que estão, né, com experiência acompanhando todas as mudanças da cloud também, tá? E se a partir do momento que a gente tem, né, tudo definido, os processos definidos, esses processos estão automatizados, estão bem estruturados, é importante ter o monitoramento do compliance, né, se eles realmente estão sendo seguidos, porque senão basicamente você pegou seu trabalho de meses aí e jogou no lixo se você não fizer o monitoramento, né. Finanças e tecnologia, é importante também estabelecer uma parceria entre a área de finanças e tecnologia, porque nem sempre o cara que entende de tecnologia entende de dinheiro e vice-versa. Então, essas áreas devem estar conversando e estar em compliance também para acabar não saindo do controle, né? E a utilização das tags, né? Como eu citei anteriormente, é importante a gente definir elas, porque a partir disso a gente consegue ter uns relatórios, monitoramento bem definidos e saber realmente para onde estão indo os recursos da empresa, né? Quem está utilizando mais, quem está utilizando menos, e fazer o rebalanceamento ali de forma correta, tá? E acompanhar o crescimento também, né, Lucas? É Sim, uma sim. parte importante que eu acho que a maioria dos gestores tinham dificuldade no modelo on-premise, que era você comprovar, né, o aumento de uso, né, o aumento de recursos quando você tinha que, né, angariar mais dinheiro, né, apresentar um novo projeto, solicitar uma verba a mais, e na cloud não tem como. Né? Como você paga como recurso, você tem que prover, tem a parte financeira envolvida. Né? Então, esse gerenciamento, né, por planejamento de custo, por departamento, né, por tags, nós conseguimos fazer de uma forma que facilite a vida do gestor justificar também o aumento de gastos e a necessidade também de um budget adicional ou coisas do tipo, baseado no movimento do negócio, de crescimento do negócio. Exatamente. Tá, então a otimização de custos, ela é um processo contínuo, tá? Ela e o Cloud Financial Management, elas andam ali lado a lado. É preciso trabalhar regularmente em cima dessa otimização. Não, ela não acontece do dia para a noite, tá? É um ciclo que nunca tem fim, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver esse ciclo bem definido. Então, a otimização de custo, ela basicamente segue esse ciclo: planejamento, execução, monitoramento, avaliação e volta para o planejamento, tá? Então, ele fica nesse ciclo infinito até e sempre procurando reduzir mais e mais, né, custo na cloud, que é sempre possível fazer algo mais para você tirar um desempenho melhor e um custo menor. Essa é a ideia que a UIT prega, que a gente acredita muito, tá? E a gente hoje está apresentando isso daqui para vocês porque a gente acredita muito nessa otimização. A gente já tem alguns processos definidos na cabeça que é certeza que vai ajudar muito vocês aí. Então é isso, galera. A gente finalizou aqui o conteúdo que a gente tinha para passar. Agora a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? Ou não sei se o Rafa tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, tem. Eu acho que o Lucas ele abordou de uma forma bem clara aí, né, bem objetiva e vale a pena frisar, né? O cliente que está pensando em ir para cloud ou ele está pensando, né, ou já tem um ambiente em cloud, nós podemos auxiliar. Em todos esses gaps, todas essas dificuldades e desafios que o Lucas apresentou, nós atuamos diretamente. Desde o fornecimento de uma cloud com preço variável, preço fixo, nós temos algumas opções dentro do nosso portfólio, né, de cloud, temos alguns parceiros, tudo, onde somos especialistas certificados nas principais brands aí de cloud, e também temos outras, porque a gente entende que cada cliente tem a sua necessidade, então cada necessidade nós vamos endereçar para um modelo, conforme ele falou, né, cada um tem a sua peculiaridade, onde nós temos que adequar ao melhor cenário, né? Então, tudo que o Lucas abordou, todos esses desafios gerados ao longo dessa jornada para a cloud,
a UIT ela consegue auxiliar, seja no fornecimento dos recursos, ou na gestão dos recursos, ou no monitoramento, né, ou na própria execução, no planejamento. Né? Então, esse é o nosso. Nós temos que trabalhar em conjunto, em parceria, em quatro mãos, junto com os clientes, junto com vocês. Outro ponto também importante, né, que muitas vezes a empresa tem uma visão que ela precisa escolher uma cloud e trabalhar com aquela cloud pro resto da vida, e é isso, né? Mas hoje em dia, principalmente, tem muitas clouds, muitas possibilidades. É viável também uma empresa ela ter um ambiente multi-cloud, tá? Então, nem sempre ela precisa ter ali todos os recursos dela em uma cloud só. É possível analisar todas as clouds e separar, né, esses recursos, um pedacinho em cada lugar, que no final das contas acaba sendo benéfico, né, para a empresa ter mais opções do que apenas uma e sem olhar para os lados, né? Então, o conceito de multi-cloud também é algo que é relevante se pensar antes de migrar totalmente para uma cloud só, né? Nós acabamos, não é o tema, né, de falar sobre DR ou coisa do tipo, mas alguns highlights aí, até alguns spoilers, né? Nós temos algumas soluções de backup, DR, como serviço com custo excelente, obviamente, né, que a gente reduz, principalmente se o cliente está com o ambiente DR on-premise, nós temos aí algumas opções bem interessantes, com soluções desenvolvidas pela IU mesmo, né, e nós estamos lançando, aí é o spoiler, nós estamos lançando agora um modelo de entrega para clientes que já estão na cloud, onde nós iremos prover toda a parte de consultoria para vocês, né, e aí entra para os clientes que já estão executando na cloud, principalmente aqueles que estão tendo problema, onde a nossa consultoria não vai ser cobrada nada inicialmente, porém nós vamos cobrar de vocês em cima do que vocês reduzirem de custo. Tá? Então, é uma garantia baseada na nossa experiência e conhecimento que nós temos a total capacidade para poder reduzir os custos da sua companhia, do seu negócio. Né? Então, porque nós entendemos de cloud, somos especialistas nisso, né? E redução de custo é o nosso lema. Né? Cloud, para nós, a gestão ela já é meio implícita no nosso trabalho, mas a redução de custo não vai ser todas as empresas que vão estar focadas. Né? Então, isso é um trabalho novo, né? Um novo tipo de serviço para o mercado, e nós estamos apresentando em primeira mão para vocês aí, mas logo mais nós teremos mais materiais aí para poder dividir com vocês esse conhecimento também, essa nova oportunidade. Vamos ver se tem... Pessoal, agora, se vocês puderem, tem que enviar a pergunta pelo... Acho que é o QA, né? Que tem no próprio Zoom aqui. Você consegue enviar as perguntas. A gente dá um tempinho só para ver se vocês irão compartilhar algumas dúvidas. Caso não tenham dúvidas, vocês podem também surjam depois, né? Tem o e-mail do Lucas aí, tem o meu contato também. E aí vocês vão poder ter canal aberto para a gente poder resolver, né? Tirar essas dúvidas. Tem uma pergunta aqui, Lucas. Qual a cloud mais indicada no momento? Na verdade, não existe uma cloud mais indicada, né? Cada cloud ela tem sua diferença, suas características, e eu diria que cada empresa se encaixa melhor com o tipo de cloud. Vamos colocar dessa forma, tá? Caso a caso, a gente tem que analisar os recursos que você quer utilizar, a gente tem que analisar também como está o seu ambiente on-premises, tá? Então, não tem uma melhor, sim, tem uma que se encaixa melhor para cada empresa, eu diria assim. Para cada cliente, né? Isso. Tem outra, quais são os fornecedores de cloud da UIT? Atualmente, a gente está trabalhando bastante com Azure e, recentemente, agora a gente está começando a trabalhar também com Oracle Cloud, né? Então, são as principais que a gente está trabalhando no momento, tá?
Maravilha. Bom, acho que não tem mais. Acho que o pessoal está tranquilo, sem dúvida. Foi bem esclarecedor. Novamente, obrigado, pessoal, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Se puder nos passar um feedback depois, né, tanto de conteúdo, da forma que foi abordada, estamos sempre buscando entregar né, o máximo de conteúdo e o mais claro e transparente possível para que vocês possam agregar isso dentro do negócio de vocês e a IoT se torne bem estratégica, né, para as decisões e a gente possa trabalhar aí levando vocês a um outro patamar. Obrigado, Lucas, aí pelo conteúdo, foi excelente. E vamos para o próximo. O próximo tema vai ser de segurança. Provavelmente todos que participaram vão receber também o convite do próximo webinar. Acredito que seja no próximo mês, né? Agora em agosto. E aí fica o convite para vocês visitarem a gente vai repassar também esse webinar para dentro do canal do YouTube, mas também tem os outros que já foram feitos lá. E nós estamos gerando bastante conteúdo que também serão disponibilizados lá em breve. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom Obrigado, dia para pessoal. vocês. Bom dia, obrigado também, Rafa. E qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo que eu vou ficar feliz em poder ajudá-los, tá bom? Maravilha. Valeu, Lucas. Falou. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.